É uma alegria ver todos vocês, mesmo não estando de forma presencial, mas ainda bem que temos esse momento, essa oportunidade de a gente poder se encontrar, pelo menos de forma virtual, né? Eu digo que, na verdade, não existe, existe o que há é distanciamento físico, mas muitas vezes nós, através desses meios de comunicação, nós podemos nos considerar muito próximos um do outro, né? No fundo do coração, a gente está muito próximo. Estamos trabalhando para a mesma causa, para os mesmos princípios, os mesmos ensinamentos, de trazer a melhor do mundo. É isso que realmente a humanidade precisa e nós, de uma certa forma, vocês aí, através desse grupo de estudo, Rochinal Canta, traz sempre belos estudos, belos palestrantes e assuntos significativos para que promovem todo esse bem-estar. E então o grupo me convidou para poder falar desse assunto tão especial que às vezes realmente faz com que a gente venha a refletir bastante, porque o assunto de relacionamento entre pais e filhos, vocês sabem que não é um assunto que dá para, em questão de uma hora, a gente poder esgotar. Realmente é algo que podemos falar horas e horas a respeito. E quando se fala o porquê que as crianças não vêm com manual de instruções, realmente é justamente para isso, para nós juntos descobrir esse manual. Esse é um dos mistérios de Deus, realmente acredito. E então, como será a nossa dinâmica de hoje? Eu preparei alguns slides que vamos projetar, vamos apresentar. Vamos refletir algumas questões justamente nesse relacionamento entre pais e filhos, tanto na infância quanto na adolescência, né? E vamos ver realmente a base de toda essa apresentação é também, claro, em essencial são as escrituras sagradas, dessa sabedoria milenar que nós temos às nossas mãos, e também estudos científicos, estudos na área da psicologia, da psicopedagogia, que nos auxiliam muito nesse aspecto, né? E aí depois sim a gente pode abrir para observações de vocês, perguntas e respostas, depoimentos que sempre serão muito bem-vindos. Então, com permissão de vocês, eu posso fazer essa apresentação. Vamos lá. Por que que as crianças não vêm com manual de instruções? Então, um dos aspectos que eu acredito que pode responder a essa nossa pergunta, a essa nossa indagação, é justamente esta frase de Baha'u'lláh, entre centenas e centenas de frases que nós temos sobre a questão da educação. Esta frase de Baha'u'lláh, acredito que nos introduz muito para esse assunto, que diz o seguinte: considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. Realmente esta é uma frase, é um texto extremamente significativo, porque Baha'u'lláh faz aqui uma analogia de uma mina rica em joias de inestimável valor. Se a gente analisa o que vem a ser uma mina rica em joias, uma mina, quando a gente busca as joias, na verdade, essas joias não estão prontas. Essas joias, no início, são como pedras brutas que precisam de uma certa lapidação, né?
à medida que for preciso. Precisa de uma certa lapidação no decorrer para que realmente ele possa manifestar todo o seu brilho. Então, é uma analogia que Baha'u'lláh coloca que se nós observarmos uma mina rica em joias, uma mina, na verdade, não tem as pedras que estão lá, não são pedras já prontas. São pedras, no início, são muito feias, muito brutas, e que precisam de uma certa lapidação para que possam produzir, revelar todo o seu brilho, todo o seu potencial. Por exemplo, um diamante, vocês sabem que é uma pedra muito dura, em geral precisa de outro diamante para poder lapidá-la. E quanto mais lapidada ela for, quanto mais multifacetada ela for, maior será o seu brilho. E realmente, aqui Baha'u'lláh também coloca que a educação, se nós também sejamos considerados como esta mina rica, e quais são as minas, essas joias que estão dentro do nosso ser? São os nossos talentos, as nossas habilidades, nossas capacidades. E tudo isso realmente pode vir à tona, todos esses talentos e capacidades, através da educação. Então, Baha'u'lláh já nos dá um vislumbre de que todos os talentos, todas as capacidades, habilidades que nós temos inerentemente dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, pode vir ser à tona através da educação. E como nós sabemos que não existe uma única joia, não existe apenas uma única pedra na face da terra, né, de pedra preciosa, e que cada pedra preciosa precisa de uma lapidação diferente. Portanto, não existe um manual único para as crianças, porque cada uma dos nossos filhos são diferentes. A gente sabe muito bem disso. Dentro de um lar, às vezes, os próprios irmãos já são diferentes um do outro. Mas, graças a Deus, nós temos orientações, em especial através do início da revelação de Baha'u'lláh, principalmente, as revelações anteriores também falavam muito a respeito de como educar os filhos. Mas, em especial, através dessa nova era, essa era da maturidade, a humanidade teve acesso a muitos conhecimentos, em especial através da revelação de Baha'u'lláh. E tudo isso influenciou conhecimentos na área da psicologia e psicopedagogia no século XX. E aí, eu vou tentar apresentar para vocês alguns desses conhecimentos. Muito bem. O que nós podemos observar é que vamos tecer algumas considerações sobre o amor. Sabe, amigos, na verdade, o próprio Baha'u'lláh diz que Deus amou nossa criação e por isso nos criou. Ou seja, a origem, a causa da nossa criação foi o amor de Deus para conosco. Portanto, sem amor não haveria vida. Nós todos somos frutos de um sentimento de amor e de um ato de amor entre os nossos pais. Na verdade, o amor leva à união. O amor leva à aproximação. Seja ela uma aproximação física, emocional, intelectual, espiritual. O amor é a base da união. Só que o amor é mais do que um sentimento. O amor é uma força que necessita ser transmitida. Então, o amor é uma força que produz ações e transformações e que realmente pode ser desde que seja adequadamente comunicado. Assim, é impossível nós
educarmos uma criança por inteiro se não for através do amor. E quando esse amor não é sentido na infância, pode deixar sequelas que podem durar a vida inteira. Mas como nós podemos comunicar o amor? Vocês sabem que existem elementos básicos de comunicação, né? Então, em base de toda a comunicação, existe o chamado emissor, o receptor, a mensagem e o código, ou seja, a forma como essa mensagem é transmitida. No nosso caso, o emissor são os pais, o receptor são os filhos, a mensagem é o amor, mas muitas vezes nós utilizamos um código diferente de comunicação. Por quê? Porque, meus amigos, enquanto os adultos se apoiam muito na comunicação verbal, o código de comunicação das crianças é não verbal, ou seja, é comportamental. As crianças não percebem o mundo pelo que elas escutam. As crianças percebem o mundo pelo que elas veem, pelo que elas sentem. Por exemplo, uma criança, um bebê, um recém-nascido, né? As palavras em português, em inglês, em farsi, não quer dizer absolutamente nada, não significa nada. São palavras totalmente abstratas. Mas o que ela sente é o amor, ou a aceitação, um ambiente de aceitação, de acolhida, de aproximação, ou um ambiente, um sentimento de exclusão, de raiva, de ódio. Isto ela sente. É o ambiente que está ao seu redor. Por isso digo que não vamos nos preocupar tanto se nossos filhos não dão tanto atenção em tudo aquilo que a gente fala. Né? Parece que a gente fala, entra aqui, sai no outro ouvido. Parece que a gente está falando para as paredes. Né? Não vamos nos preocupar tanto com isso. Vamos nos preocupar, sim, com tudo aquilo que os nossos filhos veem e tudo aquilo que nós fazemos. Porque as nossas ações, nossas atitudes, nosso comportamento fala mais alto do que 1000 palavras. É o nosso exemplo que fala mais alto. Agora, com relação a esse amor, de que amor que nós estamos falando? Na verdade, é o chamado amor incondicional. Esse amor incondicional é aquele amor ideal que deve servir de base para a educação e disciplina das crianças. Esse amor, em essência, aquela mensagem que a gente transmite para a criança. Essa mensagem é: eu te amo, não importa o quê. Eu te amo quando tu te comportas bem, eu te amo quando tu te comportas mal. Eu te amo quando tu me obedeces, eu te amo mesmo quando tu me desobedeces. Eu te amo quando tu vais bem na escola, eu te amo quando tu tira notas baixas. Ou seja, é um amor que não exige nenhuma condição. Por quê? Porque realmente a grande necessidade das crianças é sentir que são dignas do amor pelo que elas são e não pelo que elas fazem. Meus queridos, isso é o grande desafio para nós pais, nós adultos, de modo geral, de aprender a separar a criança, a sua pessoa, a sua essência, o seu caráter, com relação às suas atitudes, seu comportamento, suas ações. Uma coisa é o que ela é, outra coisa é o que ela faz. São duas coisas absolutamente distintas. Nós podemos, sim, condenar uma ação negativa, um mau comportamento,
mas jamais condenar a criança, a sua pessoa, a sua essência. Isso nós vamos tentar aprofundar um pouco no decorrer do nosso encontro de hoje. Agora, falando dessa questão da comunicação do amor, dessa questão do amor incondicional, estudos mostram que existem 4 pilares que ajudam para que as crianças possam comportar de forma positiva, de forma adequada, né? E esses 4 pilares dependem muito da nossa atitude de adultos para com as crianças. E um dos primeiros pilares é a nossa atitude para com as crianças de ter um olhar amoroso. Sabe, na verdade, através do olhar, os olhos não servem apenas para ver, são instrumentos de comunicação. Através do olhar, nós podemos perceber se a pessoa é sincera ou não, se é verdadeira ou falsa, se está alegre ou se está triste, se gosta de nós ou se está apenas fingindo, né? Então, os olhos não servem apenas para a visão, são instrumentos de comunicação. Só que muitas vezes, talvez não no nosso meio, mas na sociedade, de modo geral, a gente percebe que alguns pais utilizam esse momento do olhar para justamente de forma negativa, justamente para dar carão. Utilizam isso de forma negativa. Por exemplo, na hora da repreensão. Vem cá, me diz, que nota é essa? Olha para mim quando estou falando contigo. Que coisa feia que você fez. Né? Ou seja, nós sabemos o poder da imposição do olhar, do poder da expressão facial. Por isso que os estudos mostram e dizem que evite olhar nos olhos do filho somente para transmitir mensagens negativas. Como, por exemplo, esse cidadão aqui apontando o dedo e olhando dessa maneira, ele acha que está disciplinando, ele acha que está educando, mas na maioria das vezes, tudo aquilo que ele diz nessa hora entra num ouvido, sai no outro. Não tem muita eficácia. Agora, claro, se nós queremos transmitir algo para o filho, queremos que ele possa entender e possa realmente corresponder ao nosso pedido, então vamos nos agachar, vamos manter um contato visual, né? Com firmeza, mas com gentileza, a gente diz, expressa aquilo que está dentro do nosso coração. E com certeza o filho reage positivamente. Seja isso na infância, seja na adolescência. A reação do filho é positiva. E ainda mais, estudos mostram que a criança necessita de olhar regular e abundante dos pais só porque ela é, não porque ela fez algo. Por exemplo, nos momentos mais banais. Imaginem que a mãe está na cozinha, está preparando o almoço, né? Aí a criança vem todo saltitante e chega e diz, mãe, eu quero te contar uma coisa que eu aprendi na escola. No momento que a mãe vira o rosto e olha para a criança com amor, com carinho, a criança percebe que ela tem valor, que ela existe. Vejam, nós adultos, se estamos numa roda de amigos, né? Se a gente começa a falar e ninguém nos olha, que sensação que a gente tem? Né? Sensação de exclusão, de afastamento, de abandono, até a gente para de falar, não é? Então, realmente, quando a criança fala e nós não olhamos, é como se ela não existisse.
o olhar carinhoso é sinal de reconhecimento, é sinal de que nós existimos. Quando o olhar nos é negado, a nossa existência é negada. E também existem características do olhar amoroso. Então, por exemplo, quanto menor a criança, tanto mais ela necessita do contato visual. Por exemplo, os bebês adoram ficar nos olhando fixamente. A gente cansa, mas eles não. Né? Mas, à medida que a criança vai crescendo, o olhar amoroso deve ser mais breve, mas jamais desaparecer. Me lembro um pai, amigo meu, estava olhando seu filho com muito carinho, de forma muito profunda, compenetrada, quase babando, sabe? Daqui a pouco o filho vira para ele e diz: "Ei, pai, o que foi? Por que está me encarando?" Pronto, chegou a adolescência. Porque olhar um filho de 14, 15, do mesmo jeito que a gente olhava ele quando ele tinha 6, 7, se torna um olhar chato, desagradável, pegajoso. Né? Realmente nós devemos adaptar o olhar. O olhar deve ser sempre confortável, porque se durar além daquilo que deveria, se torna algo desconfortável. E por isso que devemos sempre olhar nos olhos com regularidade e quando estivermos conversando. Então, meus amigos, quando nós observamos essas características que foram colocadas aqui e tudo aquilo que foi conversado até então, a criança percebe que vale pelo que ela é. Na verdade, ela se sente bem com ela mesma e percebe que vale pelo que ela é e não pelo que ela faz. Isto é a prática do amor incondicional. Perfeito? Agora, existem outros... Vejam, eu estou tentando diminuir bastante, reduzir bastante. Podemos falar muito a respeito dessa questão do olhar amoroso, mas eu estou tentando condensar para a gente dar um panorama geral a respeito de cada um desses tópicos. O segundo pilar dessa questão da atitude de nós adultos para com a criança, que faz com que realmente as crianças venham a se comportar melhor de forma positiva, é o toque carinhoso. Só que estudos mostram que a maioria dos pais, a sociedade lá fora, só toca seus filhos quando a necessidade exige. Por exemplo, se a criança está atrasada para a escola, então bota sapato, dá um barrinha de cereal, um copo de leite e vamos que está atrasado. Ou se está na hora da repreensão, na hora do beliscão, na hora da tapa, às vezes acontece isso. Ou seja, utilizam de novo os aspectos negativos do toque. Por isso digo que toque seu filho com carinho, regularmente, abrace, beije, faça cafuné, dê massagem, dê cosquinha. Nós devemos refletir quando foi a última vez que eu realmente abracei meu filho. E não aquele abraço xoxo, mas aquele abraço que eu senti que o coração dele estava batendo junto com o meu coração. Quando foi a última vez que eu fiz massagem, que eu fiz cafuné na minha filha? Porque estudos mostram, meus amigos, que o toque carinhoso é sempre registrado, mesmo sem palavras. Crianças que são tocadas com carinho produzem muito mais hormônio GH, que é responsável pelo crescimento e pelo bem-estar físico, e muito menos hormônio cortisol, que é responsável pelo desgaste físico e emocional.
Portanto, o simples toque, sem palavras, transmite muitos sentimentos. E é claro que também a regra básica do toque deve ser sempre o conforto, deve ser sempre agradável. Vocês sabem que as meninas são mais propensas ao toque, né? Ao abraço, em especial 8, 9, 10, 11 anos, ainda ficam abraçados à mãe, né? E tudo mais. Gostam mais do abraço do toque. Os meninos já, essa fase de 11, 12, já, se a gente chegar a dizer, vem cá, meu queridinho, meu amorzinho, e tal, eles dizem, pai, mãe, desencosta. Não gostam tanto dessa forma, né? Ainda mais se for na frente dos colegas. Por exemplo, o pai exigir que o filho adolescente venha beijá-lo quando o pai está levando ele para a escola, ele beija até o pai meio torto. É horror. Não gosta, né? É o mico que ele está pagando perante os colegas. Mas na intimidade do lar, meus amigos, é importante. É importante a gente aquele abraço de urso, deitar e rolar. Enfim, por mais que os filhos dizem, pai, não, que isso e tal, na verdade eles gostam sim. A gente tem que chegar, vem cá, agora tu virou um grandalhão, não vai me dar um abraço, não vai me dar um beijo? Dá um beijo, tem um beijo de não, passa uma língua nele, no rosto dele. Aí ele diz, pai, para com isso. Na verdade, eles dizem essas coisas não querendo, mas querendo ao mesmo tempo, né? Mas isso na intimidade do lar é necessário. Mas lá fora, muitas vezes, é chegar e dizer, oi, e aí, filhão, tudo bem? Beleza? Tranquilo. Então, com relação ao toque, acho que a gente tem que ter essa observação, esse cuidado, né? Sempre adaptar de acordo com a faixa etária, de acordo com meninos e meninas, e tem que ser sempre confortável. Um terceiro elemento que é fundamental, um terceiro pilar que é fundamental nesta questão de nosso relacionamento para com os filhos, é a atenção concentrada. Na verdade, cada um dos filhos, de tempos em tempos, necessita sentir que é a pessoa mais importante na face da Terra. Eu e meu pai, eu e minha mãe e mais ninguém. Só que alguns pais tentam compensar esta atenção concentrada, dando o quê? Exatamente, presentes. Tentam comprar este amor dos filhos através dos presentes. Mas, meus queridos, vocês sabem muito bem que nada pode substituir, nenhum objeto, nada pode substituir esses momentos de a gente poder se debruçar sobre o nosso filho e dar a máxima de nossa atenção. Esse é o maior presente que eles podem receber. A nossa atenção, o nosso tempo. Só que a atenção concentrada exige mais tempo e necessita ser planejada. É um pouco mais complexo do que o olhar e o toque. O olhar e o toque são instantâneos, mas a atenção concentrada exige talvez um recolhimento de ambos. Isso não quer dizer que agora eu vou para a Serra Gaúcha, vou ficar um final de semana em atenção profunda e concentrado com meu filho. Não, até que foi fazer isso está ótimo. Mas essa atenção pode representar de 10 a 15 minutos e nada mais. Por exemplo, a mãe está indo para a feira, está levando o seu filho de 6, 7 anos junto, e aí daqui a pouco a mãe diz, filho, vamos dar uma paradinha nessa banca, vamos comer aquele pastel que você gosta tanto. Ou, por exemplo, esse pai, ao buscar a filha no colégio, antes de chegar em casa, diz, filha, vamos lá naquela sorveteria tomar aquele sorvete que você
adora tanto. Nossa, meu pai, minha mãe me convidando? Porque, em geral, são eles que pedem. Ah, pai, ah, mãe, compra isso, compra aquilo. Mas quando o convite parte de nós, isto é atenção concentrada. E pode ser durante 10 minutos, 15 minutos, nada mais. E conversar sobre coisas boas, sobre coisas gostosas, sobre coisas leves. Esse encontro do pai e da filha, por exemplo, na sorveteria, não pode ser uma conversa muito pesada. O pai chegar e dizer, agora, filha, você tem que obedecer mais sua mãe, tem que ser mais obediente, tem que colaborar mais com ela, tirar notas melhores. Não, pelo amor de Deus. Na próxima vez que o pai convidar ela, ela diz, não, pai, vamos direto para casa, que eu não estou com vontade de sorvete. Porque ela sabe que a experiência não foi boa. Então, se existe coisas a serem consertadas, mau comportamento, ou nota baixa, ou falta de obediência, não tem problema. Ok, em outra ocasião. Mas nesses momentos de pai e filha, mãe e filho, enfim, tem que ser momentos gostosos. Porque através disso, à medida que isso é praticado de forma regular, quando chega na adolescência, cria-se uma cumplicidade, uma amizade, um companheirismo, uma confiança, em especial, por exemplo, do pai com a filha. Só que isso deve ser regada ao longo dos anos. Agora, toda criança também, meus amigos, que não se sente adequadamente amada, começa a fazer exigências cada vez maiores de atenção. Isso é um dos grandes estudos que estão sendo feitos. Por quê? Porque quantas crianças vêm à sala de aula, não sei se tem alguns professores aqui, acredito que sim, que são difíceis de tratar. Né? Por quê? Porque querem chamar a atenção. Só que querem chamar a atenção através do mau comportamento. Esse é um problema das crianças? Nem sempre, nem sempre. Mas isso é uma questão que nós, adultos, devemos refletir a respeito. Porque quando nós, adultos, não damos atenção devida quando a criança se comporta bem, o que a criança tem que fazer para chamar a atenção dos pais? Se comportar mal, é claro. Por quê? Porque as crianças farão qualquer coisa para receber atenção, mesmo que esta seja de qualidade negativa. Meus queridos, a necessidade do olhar é tamanha que a criança prefere receber carão do que receber olhar nenhum. A necessidade do toque é tamanha que a criança prefere receber palmada que jamais ser tocada. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que a gente tem que bater nos filhos, não. O fato é que se a criança não recebe olhar, toque e atenção de forma positiva, busca isto de forma negativa, a qualquer custo. Vamos tentar aprofundar isso um pouco para a gente entender um pouco melhor. Todo mau comportamento sistemático da criança se dá por falta de atenção nos momentos que ela está bem. Veja, a gente está falando do mau comportamento sistemático, regular, constante. A gente não pode exigir um comportamento de adulto da criança. As crianças são crianças, né? Não podemos exigir um comportamento adulto. Mas, quando esse mau comportamento é sistemático, regular, constante, aí sim é sinal de alerta. Então, realmente, isto acontece quando a gente não dá a devida atenção nos momentos que os filhos estão bem. Por exemplo, imaginem que os irmãos estão em casa, estão brincando e tudo mais, e os pais chegam do trabalho
dão uma olhada breve, rápida nos filhos e vão, cada um, para fazer algumas tarefas que precisam ser feitas dentro de casa. Daqui a 5 minutos, começa. Mãe, olha só o que ele está fazendo comigo. Ah, pai, não sei o que ele está dizendo, mas é tudo mentira dele. Não dá atenção, é tudo mentira, isso e aquilo. Oh, já começou. Começou a confusão. Né? E os pais chegam e dizem, mas, pelo amor de Deus, não é possível. A gente só chega dentro dessa casa e vocês começam a brigar. Né? O que eu fiz para merecer tudo isso? Eu não aguento mais. Né? Já presenciaram isso? Né? Claro que no nosso meio não. Né? Nos amigos que estão aqui, acho que não presenciaram esta cena, mas talvez a gente já viu os vizinhos fazendo. Né? Vejam, o que aconteceu? Os irmãos estavam brincando direitinho. Quando os pais chegaram, não deram a devida atenção. Agora, o que os irmãos vão fazer para chamar a atenção dos pais? É brigar, claro. Porque pelo menos os pais estão lá, mesmo de forma negativa, mesmo dando bronca, estão lá, de corpo presente. É melhor receber atenção de forma negativa do que receber atenção nenhuma. Agora, claro, o que nós podemos fazer quando a gente chega, eu sei que vocês fazem isso muito bem, mas é sempre bom relembrar. Quando a gente chega em casa, vamos deixar as outras tarefas, seja tarefas que a gente tem que, por exemplo, realizar, seja trabalho ou, enfim, coisas de casa. Vamos interagir com os filhos durante 15, 20, meia hora, para a gente poder realmente interagir com eles, saber, oh, mãe, pai, como é que foi o seu dia? Filhos, e aí, o que vocês estão fazendo? Podemos também brincar junto com vocês. Tenham a absoluta certeza que os filhos não vão mais brigar para chamar a atenção dos pais. Por quê? Porque eles já receberam a atenção devida, a atenção correta, a atenção concentrada e positiva. Perfeito? Então, isso é um ponto muito interessante, muito importante para a gente analisar. Agora, eu gosto também de falar um pouco sobre a atenção concentrada na adolescência. Vejam, a necessidade da atenção concentrada aumenta com a idade. Por exemplo, à medida que o olhar e o toque vão diminuindo, a atenção concentrada vai aumentando na adolescência. Né? Por exemplo, para uma criança de 4 a 5 anos, às vezes 5 a 10 minutos de atenção concentrada já é suficiente. Só que para um adolescente, 5, 10 minutos não adianta mais. Eles exigem mais atenção. Só que exigem do jeito deles, fazendo conta que não querem nada com nada. Porque, em geral, o adolescente não chega de frente para expressar as suas necessidades. Por quê? Porque a grande característica da alma adolescente é a insegurança. Ele realmente, o adolescente não sabe quem ele é. Ele sabe quem ele não é. Não é uma criança, nem um adulto. Mas quem ele é, ele não sabe. Que corpo terá? Será alto, será baixo, será gordo, será magro? Se será atraente ou não? Ele não sabe. E muitas vezes, para a sua própria segurança, ele chega de lado para ver como nós reagimos. Por quê? Porque o grande medo do adolescente é a rejeição. Como são realmente pessoas muito inseguras, são muito sensíveis à rejeição. Em especial, principalmente ao tom de voz. Principalmente ao tom de voz.
Deixa eu dar um exemplo prático que fique talvez mais claro essa teoria, né? Essa parte da parte da adolescência, né? Imaginem que os pais estão se preparando para o descanso à noite e a filha adolescente entra no banheiro do casal, liga a luz e começa a procurar. E aí a mãe diz: "Que foi, filha?" Aí a filha diz, leva um susto e diz: mãe, eu acho que eu perdi meus brincos. Aí a mãe diz: filha, pelo amor de Deus, essa hora de procurar os brincos, são meia-noite. Amanhã a gente tem que levantar cedo para ir trabalhar, você também tem que ir para a escola. Vai dormir. Falando assim, dessa maneira, de forma bruta, né? Muito ríspida. A mesma situação, a filha entra no banheiro do casal, liga a luz do banheiro, começa a procurar. E a mãe diz: "Que foi, filha?" Ela diz: "Mãe, eu acho que eu perdi meus brincos." E a mãe diz: dá uma olhada na gaveta." Pois é, não está na gaveta. Dá uma olhada atrás da estatueta." Não está na estatueta, não. Quer que eu vá aí te ajudar a procurar? Não, mãe, pode deixar. Amanhã eu procuro. Só que antes da filha sair do quarto do casal, ela volta e diz: mãe, sabe uma coisa que tinha um homem a uma quadra da escola tentando vender drogas para minha amiga. Vejam, meus amigos, não era brinco, não era nada. Brinco era apenas um pretexto. Brinco era apenas um pretexto. Na verdade, ela queria dizer: será que é o momento para eu dizer alguma coisa? Posso expressar minha angústia? Como é que é o tom de voz? É duro ou acolhedor? Então, em geral, os adolescentes não falam de si, sempre falam dos outros. É porque a minha amiga está interessada no fulano. Eu li esse artigo nessa revista, mas eu acho maior bobagem. Mas, na verdade, realmente está muito interessado naquela revista, está muito interessado também no Beltrano. E quem sabe esta pessoa que estava tentando vender drogas para a amiga, não era para a amiga, não, era para ela. Então, realmente, meus queridos, devemos ter muito cuidado com esses momentos que os adolescentes veem e testam nossos limites, testam nosso amor incondicional nessas horas. E a gente tem que estar disposto, mesmo estando cansado, realmente tentar ouvir o que eles têm atrás dessas palavras ou atrás dessas atitudes. Muitas vezes eles estão querendo demonstrar uma angústia, uma dificuldade emocional que eles querem transmitir, mas muitas vezes de forma verbal não conseguem fazer isso. Então, vem de forma tangente para ver como que é a situação, para depois ver como nós reagimos, e aí sim eles começam a falar. Então, a atenção concentrada é o terceiro elemento fundamental no relacionamento entre pais e filhos. Vejam, tudo isso é um manual que, graças a Deus, hoje em dia nós temos nos nossos livros, estudos de psicopedagogia, é fundamental. Graças à revelação desse espírito que Bahá'u'lláh trouxe ao mundo e que trouxe todo esse conhecimento nesta área educacional. Um quarto elemento, um quarto pilar fundamental é a disciplina amorosa. Meus amigos, o importante nós entendermos nessa fato da disciplina amorosa é que a verdadeira meta da disciplina não é controlar o comportamento da criança, não.
mas sim ensiná-la a controlá-lo por si mesma. O objetivo, na verdade, não é vigiar, policiar, dizer faça isso, faça aquilo. Esse não é o objetivo. O objetivo é criar uma autodisciplina para que a criança tenha a capacidade de fazer escolhas certas, mesmo mediante pressões contrárias. Que a própria criança possa dizer, bom, até aqui e não mais além. Só que o grande problema da disciplina não é por causa do mau comportamento da criança, e sim, muitas vezes, por causa do destempero dos pais. Meus amigos, realmente a disciplina deve ser de acordo com consequência dos atos da criança, e não de acordo com o humor dos pais. Percebe? Realmente nós devemos ser coerentes com relação às nossas regras, com relação às normas. Por exemplo, final de semana, tranquilo, ensolarado, a criança faz e desfaz, os pais estão tão relaxados que não estão nem aí. A criança pula em cima do sofá, joga a bola dentro da sala, tranquilos, pode fazer, à vontade. Só que chega durante a semana uma tensão um pouco maior, aquele corre-corre para lá e para cá. A criança faz umzinho assim, aí vem bem bronca, bem repreensão, parece que o mundo caiu em cima dela. Ora, o que a criança aprende com isso? Aprende que não existe o bom humor, não existe coisa certa ou coisa errada. O que existe, sim, é o bom humor dos pais ou o mau humor dos pais. Tudo pode estar correto de acordo com o humor dos pais. E também tudo pode estar errado de acordo com o humor dos pais. Então, nós devemos ter clareza. Se uma determinada coisa não pode nunca. Independe de se eu estou de bom humor ou mau humor. E se uma coisa pode sempre ou de vez em quando, independe do meu estado de humor. E realmente também nós devemos estabelecer regras com coerência e com clareza. Sabem, um país, para ter estabilidade, precisa de uma constituição. Não é verdade? Aqui tá, o telefone está tocando. Deixa eu só botar no mudo aqui. Isso. Realmente, um país, para ter estabilidade, precisa de uma constituição. Um lar também, para ter harmonia, para ter paz, necessita de regras, de normas de convivência. Então, é preferível que haja poucas regras, mas que sejam bem claras, bem firmes, coerentes, que sejam válidas para todos os momentos, do que ter uma infinidade de regras que, com o passar do tempo, se tornam fúteis e desnecessárias. E é claro que essas regras têm que estar voltadas para os princípios gerais de comportamento moral, ético e espiritual. Cada família deve estabelecer essas regras de acordo com seus valores familiares. E também é importante buscar a unidade de pensamento do pai e da mãe com relação a essas mesmas regras. Não sei se vocês já repararam que muitas vezes uma coisa o pai deixa e a mãe não deixa. E a mesma coisa depois de algum tempo, a mãe deixa e o pai não deixa. Aí se a criança entra no adivinhação, afinal, a quem eu devo obedecer? Pai ou a mãe? E como são muito inteligentes, tomam partido daquele que atende melhor às suas expectativas, suas vontades e seus desejos. E muitas vezes a criança é a causa da briga entre o casal. Isso é problema das crianças? Claro que não. Essa é a falta de unidade de visão
dos pais com relação às regras, da unidade de pensamento com relação às normas. E realmente, meus amigos, um outro ponto fundamental, estudos mostram que nós precisamos estabelecer limites. Limites para que realmente os filhos venham se sentir protegidos e amados. Essa é a maior garantia de proteção. Por mais que eles achem ruim, venham reclamar, venham discordar, em especial na adolescência, né? Que eles talvez não gostem tanto de a gente dizer o que deve ser feito, mas não importa, não importa. Por quê? Porque a nossa missão não é agradar os filhos, e sim educar os filhos. Meus queridos, nós não devemos ter medo da cara feia do filho, senão nós não conseguiremos ser pais por inteiro. E para o próprio bem deles, muitas vezes a gente tem que chegar a dizer não. Estabelecer limites. Não. Pesquisas mostram que os pais que são firmes, que chamam a atenção, que têm rédeas curtas, podem, a princípio, ser taxados de disciplinadores, mas seus filhos se sentem muito mais amados e protegidos em comparação com aqueles filhos cujos pais são liberais, são permissivos. Esses pais, muitas vezes, apenas tentam agradar. Não conseguem ser firmes, não conseguem disciplinar, muito menos educar. Porque apenas estão tentando agradar os filhos. Agora, uma pergunta para reflexão. Qual é o maior inimigo com relação a essa disciplina amorosa que a gente está colocando? O maior inimigo com relação à disciplina é a perda do autocontrole. Meus amigos, realmente, pais que berram, que xingam, que humilham, que perdem o autocontrole, que gritam, para não dizer também que venham a bater, isso não é no nosso feitio aqui, claro, mas que muitos pais também partem para a violência, né? Na verdade, não estão usando a disciplina, estão usando a força. E a criança aprende uma lição negativa com isso, de que o mais forte vence e domina o mais fraco. Realmente, o descontrole emocional dos pais muitas vezes desperta desprezo e aumenta o desrespeito. Os pais que gritam, que humilham e que xingam os filhos, não é que o filho está precisando, é porque os próprios pais não conseguem estabelecer, não conseguem achar um mecanismo correto de estabelecer sua autoridade sobre os filhos, se descontrolam e muitas vezes partem para essa violência verbal, essa gritaria, xingamentos e tudo mais. Só que quanto maior for esse descontrole, né, maior também será o desrespeito dos filhos para com seus pais. Então, o objetivo de toda a disciplina, meus queridos, é fazer com que a criança possa fazer uma análise no seu coração. Olha, realmente eu pisei na bola, eu tive um mau comportamento, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Então, o objetivo é fazer a criança se arrepender. Só que muitas vezes esse xingamento, essa perda do autocontrole, essa violência verbal ou até física, não provoca arrependimento, provoca medo. A criança fica com medo da mãe xingar mais ainda ou do pai bater, aí ela, na verdade, para de fazer a coisa certa, para de fazer a coisa errada, mas não reflete sobre o erro.
E muitas vezes ela volta a repetir o mau comportamento. Só por birra. Só por birra. Porque o coração da criança se sentiu injustiçado, então volta a repetir o erro. Então, um ponto que agora aqui, um ponto que eu gostaria de abordar com vocês são algumas dicas práticas para que a gente pudesse falar um pouco das coisas que a gente pode realmente praticar no dia a dia que dá resultado muito prático, tá? Muito efetivo. Primeira questão, faça pedidos antes de dar ordens. Sabem, antes de dar ordens, antes de dar algum comando, nós devemos fazer solicitações. Devemos buscar cooperação dos filhos. Por exemplo, em vez de chegar a dizer, filho, desligue já a televisão para a gente sair, diga, filho, por favor, prepare-se para a gente sair. Em vez de dizer, filha, anda logo, vá trocar de roupa para a gente ir na casa da avó, diga, filha, com qual roupa você gostaria de ir para a casa da avó? Sabe, até mesmo o nosso tom de voz muda quando a gente faz uma solicitação. Com firmeza, mas com gentileza. Um segundo item muito interessante é eduque explicando ao invés de ditar regras e fazer simples proibições. Porque simplesmente não é simplesmente chegar e dizer não faça isso, não faça aquilo, não suba na árvore, para de puxar o cabelo da tua irmã. Tudo isso são comandos, tudo isso são ordens. Tá? O que nós devemos fazer é eduque explicando. Em vez de dizer, larga esse gato, solta ele já. Já te falei mais de 10 vezes. De novo, são comandos. A gente tem que, filho, se você brincar com o gato desse jeito, pegar no pescoço, ele vai morrer. Não é assim que a gente brinca. Brinca direito. Então, a gente tem que explicar as coisas para os filhos, para eles poderem entender a razão, o motivo das coisas. Porque quando a gente simplesmente dá uma ordem, em geral é uma proibição. Mas quando a gente explica, estamos dando o motivo, a razão das coisas. Isso é muito Ivan, ao longo período. perdão, querido, é só que Oi. combinamos, né? Tem mais 15 minutinhos, viu? Só para você Sim, tranquilo. se situar. Obrigada, desculpe. Eu te agradeço, querida. Eu também estou aqui no relógio, aqui está tudo certo. Obrigado, Janete. Então, outra dica importante, meus amigos, é o seguinte. Essa aqui. Faça a criança fazer e não diga apenas para fazer. Isso é importante. Vamos pegar esse exemplo do filho aí pulando na cama do casal, né? Praticando Karate Kid aí, né? Imagine então, de manhã, a mãe levantando, está com aquela dor de cabeça e vendo o filho pulando em cima da cama. Aí a mãe chega e diz, filho, para de pular. A mãe vai e volta, vê que o filho está continuando pulando. Aí, de novo, a mãe diz, filho, eu já disse para você parar de pular. Aí ela vai, volta, vê que o filho continua pulando, ainda dando cambalhota. Ela diz, mas eu já falei para você parar de pular. Mas que coisa séria, hein? Parece que estou falando para as paredes. Desça logo daí. Vejam, lembram do que a gente falou que muitas vezes a linguagem das crianças é não verbal, ou seja, é comportamental? Então, se a mãe falou uma vez não resultou, 2 vezes não resolveu, na terceira vez, antes de ela perder o autocontrole, antes dela perder as estribeiras, de vir com gritaria e tudo mais, chega, pega a mão da criança, né, com firmeza, mas com gentileza, diz,
Filho, pular em cima do colchão estraga as molas. Vamos descer. Perfeito. Faça a criança fazer e não diga apenas para fazer. Porque muitas vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Mas essa ação de a gente levar a criança para conduzi-la para aquilo que nós gostaríamos, isso é perfeito. Outro ponto complementar a esta ideia de faça a criança fazer e não diga apenas para fazer, é condene o mau comportamento e não a criança. Sabem, essa é a maior dificuldade para nós pais, adultos de modo geral. Muitas vezes nós confundimos o caráter da criança, a pessoa em si, com suas atitudes. Muitas vezes nós atacamos a sua pessoa, mas nós não repreendemos a criança em si. Por exemplo, a filha quebrou um cristal da mãe. E a mãe chega e diz, mas tu é uma desastrada mesmo, hein? Tu não respeita nada que da tua mãe. Sai daqui, menina. Meus exemplos são meio exagerados, tá, pessoal? Eu sei que não acontece conosco, mas tem muitas casas por aí que falam desse jeito. Ou, por exemplo, o filho traz o boletim, o pai olha as notas e diz, mas tu é um preguiçoso mesmo, hein? Isso é uma nota que se tira, mas o que você acha que vai ser no futuro? Vejam, o que a pai e mãe falaram? Tu és isso, tu és aquilo, tu és a desastrada, tu és preguiçosa, tu não respeita nada que da tua mãe. Tudo isso é ataque ao caráter. Agora vocês vão dizer, mas Kivão, como nós podemos então separar a pessoa de seus atos? Vamos pegar essa imagem aqui. O pai chega no quarto do filho, olha todo o quarto bagunçado. Antes de ele reclamar da bagunça do quarto, ele elogia. Ele diz, filho, olha, eu percebo que você é um menino muito organizado. Basta ver a coleção de seus carrinhos. Né? Tu deixa, é impecável. Mas eu não sei por que o seu quarto está tão bagunçado assim. Eu não vou arrumar isso, não. Faz favor, arrume já. Veja, o pai está reclamando, está chateado, mas está dizendo que não está dizendo que o filho é bagunceiro, mas que o quarto está bagunçado. É diferente. Não está dizendo que o filho é bagunceiro, mas sim que o quarto está bagunçado. Então, está reclamando da ação. E é uma frase mágica, que eu posso colocar aqui para os amigos, que vai ajudar muito a separar a criança em si de seus atos, é: isto não combina contigo. Filho, este quarto bagunçado não combina contigo. Por quê? Porque tu és um menino organizado. Quando a gente aplica isso, meus queridos, realmente funciona muito bem. Porque uma criança que ouve desde sua infância que é bagunceira, que é preguiçosa, que é desastrada, o que vai ser no futuro? Tudo isso. Porque nós nos tornamos aquilo que escutamos que somos. Isso começa a fazer parte da nossa natureza. Mas se uma criança percebe que, bom, eu sou boa, mas alguns dos meus comportamentos não combinam comigo, então eu tenho chance de melhorar. Eu posso aperfeiçoar. Então, esse ponto é extremamente importante. Agora, claro que a gente não tem que chegar e dizer, olha, isso não combina contigo, isso não combina contigo, isso não... não é toda hora, todo momento. A gente tem que chegar e falar na hora certa, né? E para a gente finalizar pouco a pouco, vamos falar sobre a questão dos adolescentes, né? Com os adolescentes, a questão da disciplina, nós devemos buscar bastante o diálogo e despertar a consciência, sabe? A gente sempre tem que ter um canal aberto de diálogo, mesmo que eles não venham a
concordar com todos os nossos pensamentos, nossos valores, às vezes, nossos princípios, mas não importa, porque é um momento, muitas vezes, de questionamento, né? Mas desde que a gente tenha esse canal aberto para a gente poder conversar, dialogar, a verdade, mais cedo ou mais tarde, aparece. E esse consciência começa a despertar. E a gente tem que fazer com que eles venham refletir sobre suas atitudes e seus esquecimentos, né? Por exemplo, chegou atrasado numa festa, se já foi combinado que na próxima o filho não vai, não importa se o filho venha espernear, venha bater a porta, tal. Se foi combinado que na próxima, cada vez que ele chegasse atrasado, ele não vai à festa, então não vai. Ele tem que sofrer as consequências naturais de suas atitudes, de seus esquecimentos e de suas irresponsabilidades. O que não pode acontecer é nós, pais, cedermos. Se uma regra foi colocada, algo foi combinado, nós não podemos afrouxar. Porque senão o filho sabe que, bom, na próxima vez tem atalhos, tem como burlar. Então, realmente, no ato da disciplina, a melhor coisa é o diálogo e despertar da consciência. E ainda, condene o mau comportamento e não a pessoa do adolescente. Sabem, de novo, voltando para o amor incondicional, aceitação incondicional, realmente é a questão de que, olha, eu amo, eu aceito a pessoa com todas as suas capacidades, com todas as suas limitações, com seus talentos e falhas. Eu amo a pessoa, eu amo o meu filho, mesmo desaprovando alguns de seus comportamentos. Porque a gente tem que aprender a separar a pessoa de seus comportamentos. Uma pessoa não é o seu comportamento. Ela pode ter um comportamento. E desde que ele dê uma chance para mudar, desde que eu acredite que é possível aprimoramento do comportamento, mesmo que eu não aprove algumas de suas atitudes, a pessoa consegue melhorar. Por exemplo, a mãe pode chegar e dizer, filho, tu sabe quanto eu te amo, mas eu fiquei mais de meia hora aqui esperando e tu não foste capaz de me ligar. Eu fiquei muito triste. Veja, a mãe está, claro, triste, mas não está atacando o filho, está atacando a falta de telefonema. É totalmente diferente se ela chega e diz, mas tu é um irresponsável mesmo, hein? Tu não tem compromisso com tua palavra. Tu acha que não tem nada que fazer do que ficar aqui te esperando? Veja, está acusando o filho de quê? De irresponsável, de que não tem compromisso com sua palavra. Isso ataca sua pessoa. E por fim, meus amigos, se ao errar, dê o exemplo, peça desculpas. Realmente, muitas vezes nós, pais, cometemos erros, né? Às vezes não permitimos que o filho se justificasse por algo que ele fez de errado, ou às vezes a gente foi duro demais. Mas é importante a gente pedir desculpas. Isto, os filhos também refletirão nas suas atitudes. Percebendo que os pais pedem desculpas quando eles estão errados, eles também, por sua vez, pedem desculpa aos seus pais quando fazem algo errado. Só que esse pedido de desculpa não tem que ser nada cheio de agrado, mimo, presentes. Não. Uma boa conversa já é suficiente. E não podemos deixar de falar, busque auxílio quando as coisas fugirem ao seu alcance. Como mencionei, graças a Deus, nas Escrituras da Fé, nós temos muitas orientações dadas por Baha'u'lláh, por Abdu'l-Bahá, a respeito de como educar melhor os nossos filhos. Tem muitos livros publicados por grandes autores baha'is também, como realmente educar, e também a própria psicologia, a própria psicopedagogia de outros autores que
também foram influenciados através da revelação de Baha'u'lláh desde no século XX até hoje, nos mostram como nós devemos fazer e buscar esse auxílio desses profissionais. Só que o cuidado que nós devemos ter, evite levar a criança, seja na adolescência, na infância ou na adolescência, evite levar o filho para terapeuta como se ele fosse o problema. Muitas vezes, somos nós, pais, que precisamos de orientação e ajuda. Muitas vezes, uma mudança no nosso comportamento já é suficiente para que o filho possa reagir positivamente. Mas, se o filho foi tratado, se o filho foi para psicólogo, para terapeuta, e nós não, ele vai perceber, bom, ele é a única pessoa responsável por todos os problemas de relacionamento que existe dentro da família. E nós sabemos que isto não é verdade. Certo, meus queridos? Espero que, mais do que eu tenho que agradecer a vocês pela paciência, pela atenção de vocês. Espero que não tenha cansado vocês nesse momento. E vamos, então, para aquilo que for possível para ajudar, para poder orientar e, enfim, juntos trocarmos ideias de como a gente pode realmente ter esse manual de procedimentos, né? De instruções. A gente percebe que cada filho tem uma forma de ser educado, né? Mas espero que esses conhecimentos, essa troca de ideias tenha ajudado em algum momento. Obrigado.